Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Atualidades Pampa, o seu programa preferido. Hoje, quinta-feira, dia 7 de março de 2019. Nós já estamos atentos e no ar para lhe deixar bem informado. As notícias são muitas nessa quinta-feira. Quinta-feira de tempo instável em todo o estado do Rio Grande do Sul. Mas por aqui está tudo bem e tudo tranquilo. Os destaques de hoje são, começando pelo Vitorino. O presidente Bolsonaro fez uma manifestação surpreendente no final da tarde, sem citar a indústria da multa, disse que vai acabar com desrespeito ao motorista no Brasil e cita o DENIT. O laudo aponta que o agressor de Bolsonaro teria doença mental. E os primeiros levantamentos do carnaval são positivos. Ele foi mais tranquilo e pacífico nas estradas. Vamos falar sobre economia internacional, como a conjuntura internacional afeta a nossa economia aqui no Brasil. Um drops inteligente, um drops criativo sobre o desempenho dos brasileiros e os tops argentinos na primeira quarta-feira gorda da Libertadores Aberta. A partir do dia 10 de março já começa a abertura para as pessoas inscreverem os seus filmes no Festival de Gramado deste ano, do dia 24 de agosto. Portanto, os produtores da América Latina e de todos os países já estão a postos para fazer inscrição dos seus filmes, eu falo depois. Ayrton Ruschel, uma das notícias do Prazer. Vem sempre aqui. Volta e meia. Tô nesse cantinho aqui, né? Tudo bem, tá bem, já continua, tá? Então, assim, ó, uma das notícias do dia, com certeza, foi esse laudo que foi feito, foi pedido pela Polícia Federal, se não me engano, que atesta a insanidade de Adélio Bispo. Explica um pouco melhor. Vamos ter todo o cuidado, porque a informação ela não é jurídica, e eu tenho todo o meu cuidado, assim como tive o cuidado. Esse evento foi, como passa rápido, ontem fez 6 meses, foi em 6 de setembro. Verdade. Parece que foi ontem que nós estávamos discutindo aqui a matéria, né? Passa muito rápido. Então, naquele momento, eu também tive a prudência de que esperaríamos os laudos, que esperaríamos a condição, né? Surgiram várias teorias, várias teses, né? A gente sabe também na emocionalidade da eleição que estávamos lá, mas a mesma prudência que tive naquele momento, vou tê-la agora, mesmo com esse laudo, porque esse laudo, insisto, ele não é oficial, ele é uma informação que teria sido através de um jornal que veiculou uma informação, então vamos fazer essa distinção. Primeiro, explicar o processo para o nosso telespectador entender. Existem 2 inquéritos, o inquérito primeiro que apurou a autoria, que é o réu confesso. Ele está identificado, está preso num presídio de segurança máxima e lá deve ficar até que tudo se decida. Esse é um processo. O outro processo segue em relação à questão de se ele teria sido ajudado, se ele teria recebido a ajuda de... Sim, são 2 processos diferentes. Um já terminou, né? Um já terminou e foi remetido à justiça. E o outro ainda não terminou, se investiga ainda se teria havido a participação, contribuição de alguém mais para que ele pudesse perpetrar aquele ato. Bem, no processo onde já terminou o inquérito e virou ação judicial, foi criado um incidente de insanidade mental. Bem didático e bem devagar para o nosso telespectador não se perder. Ali se avalia, antes do mérito, antes de se avaliar se ele tem punibilidade, se ele está em condições de receber, né, se ele é imputável ou inimputável, ou semi-imputável. Então, quais são os caminhos? Se ele é imputável, ele será julgado. Se o juiz julgar que ele é imputável, ele será julgado como qualquer cidadão. Se ele é semi-imputável, ele também será julgado, mas receberá uma pena menor, com alguma contrição explicando o que ele sofre. E se ele for inimputável, ele não será julgado, não irá para um presídio e irá então para um manicômio judicial. Por que essas condicionais? Porque o laudo ele não é definitivo, ele não é uma sentença judicial. O juiz, que é o grande decisor do processo ainda, ele usa o perito, tanto é que o perito é nomeado por ele, são os peritos que estão lá cadastrados, que são escolhidos entre eles. Esses peritos é que se manifestam e eles subsidiam a decisão do juiz.
né? Então não é porque o laudo saiu, então tentando explicar até nós discutimos isso, explicar a manchete, o laudo ele aponta o que ele aponta, agora o juiz tem outras provas circunstanciais. O procurador da República também disse que há diferença entre os próprios laudos. Eu vou abordar a questão técnica, porque existe o laudo da própria defesa, né? E nada proíbe-se que o Ministério Público resolva trazer um laudo de sua confiança, seja lá o que for. Então é tudo matéria que subsidia uma decisão do judiciário. E dentro dessa decisão, e sempre na condicional, com todo o cuidado e o recato da informação que as autoridades têm que ter, exatamente há uma divergência entre o laudo psiquiátrico e o psicólogo, que a gente não sabe se é quanto ao mérito ou quanto à recuperação, ou seja, eu posso dizer que tu és imputável ou semi-imputável, eu posso dizer que tu não tem mais condições de recuperação ou que tu tens condições de recuperação. Então a gente não sabe que divergência seria isso. Então é muita suposição, a gente tem que ter cuidado e assim que tiver alguma coisa mais concreta, a gente traz para a atualidade. Eu acho bem importante e que bom que tem esse esclarecimento, porque as manchetes de hoje eram as seguintes, eu vou ler uma delas para vocês entenderem o que eu quero dizer. Lá em cima, bem pequenininho, diz laudo da Polícia Federal. E embaixo, a manchete diz: agressor de Bolsonaro tem doença mental e não pode ser punido criminalmente. Essa manchete está errada. Porque, claro que se tu fores analisar como um todo, ela é tendenciosa, como se isso já tivesse decidido. E as pessoas acabam compartilhando, achando que isso, olha aqui, ó, que isso realmente é verdade, né? Então, assim... Se isso estaria decidido, que estaria decidido, exatamente, que fosse uma decisão final, uma sentença. Não, é um laudo que está apontando exatamente isso. E eu vou fazer um link numa outra manchete, Marne Barcelos, que ontem foi replicada, que diz o seguinte, ó: com Bolsonaro, gasto com cartão corporativo da presidência sobe 16%. Mas assim, em letras garrafais e tudo mais. E bem pequenininho do lado, foi o mesmo veículo de comunicação, diz o seguinte: governo Bolsonaro reduz gastos com cartões corporativos em 28%. Qual é a notícia que é mais importante, Vitorino? Na verdade, as duas informações estão corretas. E hoje teve uma explicação do gabinete presidencial. Mas por que uma teve um tamanho maior que a outra? Não, é que é diferente. Um destaque maior. Os cartões corporativos, eles compõem um conjunto da chefia do Executivo. E os cartões do Palácio do Planalto, mais precisamente do chefe da presidência, ele é parte disso tudo. Então, no todo, houve uma redução. Mas o cartão da presidência teve um aumento. E houve uma explicação, que foi o fato de que aconteceram muitas viagens no mês de janeiro e fevereiro, viagens atípicas, a doença do Bolsonaro, assessores indo e vindo. Praticamente o Bolsonaro despachou por praticamente 2 semanas no hospital em São Paulo. Então, muitos assessores indo e vindo, muitas viagens. A coisa ficou um pouco fora do contexto. O próprio Mourão viajou à Colômbia, enfim. Então, houve uma explicação hoje do que tinha acontecido. Esse incremento foi porque o janeiro e fevereiro foram atípicos. Mas, no todo, no bolo dos cartões corporativos, houve uma redução significativa. Se tu fosse fazer uma manchete, qual que tu destacaria das duas informações? O aumento do gasto pela presidência ou a diminuição, a redução do todo? Porque a redução foi do todo, que é o mais importante. A redução foi do todo. O aumento do gasto da presidência foi sazonal. Se a gente verificar, por exemplo, em dezembro, quando fechar o ano, aí a gente faz uma contabilidade. Escuta, o que aconteceu? Subiu, desceu, caiu? Eu tenho certeza que esse volume vai cair, porque foram janeiro e fevereiro atípicos para a presidência da República. Uma das promessas do presidente Bolsonaro foi, inclusive, diminuir, acabar com essa coisa do cartão corporativo. Eu me espantei muito quando na Rádio Pampa, hoje pela manhã, nós discutimos esse assunto, ponderamos a respeito disso e chegou-se à conclusão que essa primeira manchete é uma manchete que pode ser verdadeira, mas tendenciosa. Uma manchete é grande quando é negativa e a manchete é pequena quando é positiva. Muito obrigada. Então existe uma grande parte da imprensa brasileira é uma espécie de conluio contra a atuação do Bolsonaro. Eu estou vendo aqui até que o Nelson Mota disse que contra o Lula era nós contra eles. Agora, com o Bolsonaro, são eles contra nós.
Quer dizer, até o Nelsinho Mota e tal, que eu nunca vi se meter, pelo menos em grande porte, na parte política. E outros, como esse José de Abreu, totalmente ridículo. Absolutamente ridículo. Atual. Entendeu? Vai ser processado, evidentemente, porque não é possível o cara se autoproclamar presidente do Brasil, de um país no pleno exercício da democracia, é um idiota. É um camarada que quer aparecer como esse dado Dolabella, que foi falar mal da Juliana Paes, que a Juliana Paes estava usando pena de... Ave maravilhosa. Sim, a mulher maravilhosa. Ela disse, mas isso aqui foi reaproveitado, não tem nada a ver com isso, foi a escola de samba que me deu e tal. Sabe? São pessoas que estão querendo aparecer. O Bolsonaro está nisso, não faz 90 dias. Quer dizer, ontem estava falando de pedir o impeachment dele, hoje já acabou. Porque não tem fundamento nenhum. Eu que não sou jurista, como os colegas como vocês, que eu não sou jurista, mas o que é a base do direito? A base do direito é a lógica. Não tem como. Como é que você vai ser empichado a partir desse comentário? Então, esnucando agora o Mourão. Como o Mourão fala mais do que o próprio Bolsonaro, eles esnucam o Mourão, para o Mourão dar alguma declaração contraditória ao pensamento do Às vezes até o Mourão precisa explicar o que o presidente pensa. Mas como o Mourão vai explicar o que o presidente pensa se ele não é o presidente? Se ele está agregado ao... Quem foi eleito foi o Bolsonaro, não foi o Mourão. Então, me parece que existe uma grande indisposição contra o Bolsonaro e muita gente quer que dê tudo errado. Quer dizer, as pessoas não pensam no país. Quando a Dilma foi eleita, eu falei 300 vezes, estou torcendo pela Dilma, a rainha da mandioca, eu estou torcendo pela Dilma, eu quero que a Dilma dê certo. Não deu certo. Estou torcendo pelo Bolsonaro porque eu quero que dê certo. Dando certo para nós brasileiros, para quem tem família, para quem tem filhos e para quem tem netos, é uma esperança muito grande. Esse país merece um bom governo, eu tenho certeza que esse governo vai bem, se deixar. Marli, mas eu preciso usar a tua experiência, Marli. Tu é jornalista há 40 anos, 50 anos. 55. Se eu chegar todos os dias aqui de ser assim, aterrissou um avião no aeroporto. Aí no outro dia eu venho aqui de novo e digo, aterrissou o avião no aeroporto. Na terceira manchete eu estou desempregado. O que eu quero dizer com isso, pessoal? É que quem fomenta a notícia também tem que ser inteligente para entender que assim funciona Porque tá eu te ouvindo falar, parece que só agora que a imprensa é assim. A imprensa sempre foi assim, desde que eu conheço gente. E eu que milito no futebol, me socorro da Ana, que também me milita, no futebol mais ainda. A gente tinha a história do vestiário... Até o futebol fashion. Não, tu é outra coisa, tu é uma entidade. É o único. Não pode ser mais similar a Dolce Gabbana, Armani, tudo bem. Eu quero concluir o raciocínio, senão o Maria não vai entender que eu quero chegar. No futebol nós temos uma expressão que é vestiário fechado. Lá dentro a gente briga, se xinga, sai dali todo mundo sorrindo. Por quê? Porque a imprensa tem um papel a ser cumprido. Eu só te pergunto, e aí eu quero te ouvir, porque tu tem 50 anos. Faz 2 meses que a imprensa ficou assim ou a imprensa é assim? Sempre foi assim. Obrigado. Sempre foi. E digo mais, a inspiração vem do senhor chamado Joseph Goebbels. Goebbels, para quem não sabe, as pessoas sabem, pelo menos uma grande parcela, foi o ministro da propaganda nazista, um homem que era doutor, era um dos poucos de títulos de doutor da Universidade da Heidelberg, ele era formado em filosofia. E ele dizia, não importa o fato, importa a versão. Como você conta a coisa, entendeu? Você conta de um jeito como foi contado aqui, do cartão corporativo. Existia uma pressão contra o Lula, existia uma pressão contra o Fernando Henrique, existe uma pressão. Existem os interesses dos grupos de comunicação. E hoje, como foram cortadas. Como foram cortadas verbas substanciais de redes de televisão que recebiam bilhões de todos verbas anuais do governo brasileiro e foram simplesmente cortadas. Então existe esse desespero. Agora eu não sei o que você pretende. Notícia lá no Barcelos de hoje, tenho certeza que tu também já comentaste sobre isso, foi a presença no aniversário dos fuzileiros navais no Rio de Janeiro do presidente Bolsonaro, que ele fez a sua manifestação e no final da sua manifestação ele disse que democracia e liberdade só existem quando a sua respectiva Força Armada assim o quiser. Mais ou menos nessas palavras. E a imprensa bateu todo o tempo hoje na última frase. O general Mourão, de tarde, foi entrevistado e disse que não,
que ele não quis dizer exatamente isso que a imprensa estava colocando na boca dele. É a versão. Tinha que analisar a fala inteira, que ele estava, inclusive, daí ele deu o exemplo da Venezuela, dizendo que quando as Forças Armadas não preservam a democracia, o que acontece é o que está acontecendo na Venezuela. Então, a nossa produção separou o trecho completo do que disse o presidente Jair Bolsonaro para que os nossos telespectadores tenham a oportunidade de analisar se ele realmente colocou na baila a nossa democracia através dos militares ou ele quis ressaltar que os militares são importantes na preservação da nossa democracia. Se estiver pronto no ponto, pode rodar. A segunda missão será cumprida ao lado das pessoas de bem do nosso Brasil, daqueles que amam a pátria, daqueles que respeitam a família, daqueles que querem aproximação com países que têm ideologia semelhante à nossa, daqueles que amam a democracia e a liberdade. Isso, democracia e liberdade, só existe quando as suas respectivas Forças Armadas assim o querem. Então essa foi a fala do presidente e eu acredito, e o presidente ele sempre teve e sempre terá uma comunicação mais truncada, Marne, é dele isso, então às vezes vai precisar realmente que o general venha e explique o que ele realmente quis dizer. Eu até comentei com a Carla antes do programa, as diversas vezes que eu lá no Rio de Janeiro almocei com ele, Carlos Mink, que foi ministro e tal, nós éramos conhecidos, participávamos do programa que eu apresentava no rádio do Rio de Janeiro. Muitas vezes eu falava alguma coisa com ele e tudo bem? Aí, ele tem isso, ele parece meio dispersivo, não é dispersivo no mau sentido, mas ele viaja, né? Ele vai para outros pensamentos, né? Eu estou acreditando no Bolsonaro, faço fé. No entanto, Gleisi Hoffmann e Haddad publicaram no seu Twitter cada coisa sobre o presidente. Se a gente puder veicular também, vocês vão ter a oportunidade de ler as manifestações da presidente do Partido dos Trabalhadores, que está aí, ó, as pessoas não têm limites na agressividade, a democracia foi conquistada pela sociedade brasileira, não é objeto de tutela ou permissão, terá muita luta para defendê-la, apesar de você e seus aliados. Gleisi Hoffmann. Temos a outra também, do Fernando Haddad. Ao longo do discurso de 4 minutos, Bolsonaro diz a militares que democracia só existe se Forças Armadas quiserem. Infelizmente, o presidente não atendeu a imprensa para explicar o raciocínio. Essas foram as manifestações da esquerda brasileira, do Partido dos Trabalhadores. Mas eu queria dar um drop de 15 segundos. Deve, está muito quieto. Mas é óbvio que só as Forças Armadas que determinam uma democracia. Porque o que é a democracia moderna? Não a grega, que todo mundo opinava no Olimpo. A democracia moderna é eleito pelo povo, mas garantido pelas Forças Armadas. O dia que a Força Armada não garante um presidente, terminou o presidente. Se o que ele disse é uma verdade. Pode chocar quem quiser. Os cuidados do senhor. 17 segundos. Muito bem, Marne Barcelos em drops. Aqui o Luiz Carlos dá a sua opinião sobre o Mourão. Ele diz o seguinte: admiro muito a sua pessoa, mas não concordo com a sua explanação de que o vice-presidente da República não foi eleito, e sim o Bolsonaro. Luiz Carlos, de Cachoeirinha. Eu vou continuar dizendo, o eleito foi o Bolsonaro. É a mesma coisa que o Michel Temer. Quem foi eleito foi a Dilma. O Michel Temer estava ali, agregado. Então, o general Mourão, com todo respeito, um homem probo, limpo, né? Um homem nota 10, sou admirador dele, ele foi eleito pelo Bolsonaro. Bolsonaro é que foi eleito. Ele estava junto como vice. Não conhecia uma pessoa que fosse colocar o seu voto para ele. E sim as pessoas que foram votar no Bolsonaro. Carla, eu gostaria de fazer um registro. Nós temos a nossa telespectadora de Sapiranga, a senhora Carmen Costa. Ela quer fazer uma homenagem. Ela diz que ela é uma mãe orgulhosa e tem toda a razão de ser. A filha dela, a Daniela Hort, vai se formar amanhã em nutrição. Eles são fãs do nosso programa e pedem um beijo da bancada para eles. Então, um beijo carinhoso para a Daniela Hort e para a Carmen Costa. Aproveitando também,
já trazendo as participações através do WhatsApp do programa, porque nós lembramos que você nos encontra em todas as redes sociais também, no Instagram, @atualidades.pampa, e também Atualidades Pampa lá no Facebook. Procure a nossa foto, comenta, daqui a pouquinho a gente vai trazer a sua participação. Mas o pessoal do WhatsApp tem prioridade, foi a nossa primeira rede social, e fala a Isabel de Canoas: quero parabenizar as mulheres dessa bancada. Todas elas, mulheres guerreiras, mãe e pai ao mesmo tempo, têm o nosso respeito. Mulher que seja sempre lembrada, não apenas por um dia, mas no dia a dia, que seja festejada, não por convenção, mas pelo seu valor. Lembrando que a gente tem as histórias de superação que você pode enviar para o nosso WhatsApp. Nós vamos então amanhã fazer um compilado dessas histórias para trazer, para contar aos nossos telespectadores, porque afinal amanhã é o Dia Internacional da Mulher. Também eu gostaria de agradecer aqui a Marion de Pelotas, que ela fala: assisto vocês todos os dias, considero vocês e o Atualidades Pampa o melhor programa da televisão brasileira, onde cada um defende seu ponto de vista com o seu jeito de ser, dando espaço para a diversidade. Um abraço também para o pai da Celeste e para a Celeste, que estão na audiência aqui. Eles falam que adoram a gente, então um abraço para todo mundo que está aí do outro lado da telinha. Deixa eu dar um abraço para a dona Eurides Vieira, 92 anos, Eurides, comemorando com alegria e felicidade. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, tá certo? 92 anos é mais do que uma data festiva, é uma celebração. Parabéns, obrigado pelo seu carinho com o nosso programa. Parabéns. E Chicão Tofani, os times gaúchos estão ou não de parabéns? Não, um Drops da Libertadores, mas um Drops extremamente maquiavélico no sentido pragmático. Um cara que não torce para nenhum clube desses aqui. Meu time está lá em Londres, é o Tottenham Hotspur. Não é o River Plate? Não, o River Plate eu torci para ser campeão da Libertadores, mas aqui num outro momento. Tem o time do coração e o time do momento. Por exemplo, na Austrália eu estou torcendo para o South Melbourne ser o tricampeão. O campeonato australiano, fez todos os campeonatos mundiais. E o símbolo é o canguru. É, o canguru. A Libertadores ontem teve a quarta gorda no futebol, enquanto todos os times estão jogando. Começou na terça com o Flamengo, que fez um jogo para resultado difícil, jogar 3.800 metros. Eu subi a Machu Picchu quando fui a Lima, 3 anos atrás, tive em Águas Calientes, no bafo, não consegui chegar. Tu chega detonado, caminhando. Imagina a 3.800 metros, que é o Oruro na Bolívia. O Flamengo ganhou, legal. Mas ontem, 2 times brasileiros em especial. O Internacional, fazendo uma paródia, ganhou jogando mal. E o Grêmio empatou jogando bem. O Grêmio perdeu muito gol e o Internacional deixou de levar gol. Mas numa jogada mágica, para um jogador iluminado do Internacional, sobe e fez o gol. Isso é muito importante para o Internacional se classificar. Porque semana que vem ele pega o Alianza aqui em Porto Alegre. Ganhando, ele vai para 6 pontos. A classificação está determinada ou encaminhada. Agora, o Alianza foi o retrospecto da decepção do River Plate, que eu acho o time que tem o nome mais fashion do planeta. O River Plate, o River Plate, como dizem os argentinos, jogou mal pra caramba, errou um pênalti no final e ganhou, empatou com um gol de falta. Quanto ao Boca Juniors, o time que eu gosto, a Argentina, empatou com o Jorge Wilstermann, também nas alturas, onde o que acontece nas alturas? Além de faltar ar, da dor de cabeça, as tuas pernas ficam frouxas, os teus braços não obedecem mais e a bola corre muito rápido. Então tu não é acostumado. Um chute normal de um jogador que bate uma falta a 90 km por hora, que seria um grande batedor, Roberto Carlos, a maior velocidade do mundo, 120 por hora, na altitude chega a 180, quase 40% a mais. Boca Juniors conseguiu um empate. E o Palmeiras, esse é o adversário a ser batido. Dominou o Júlio de Barranquilla, jogou quando quis, investiu no erro do adversário, ganhou a partida e saiu como top. Vai ser um grande adversário do Grêmio. O Internacional, infelizmente, eu acredito que se classifica, mas não chega na final. Alguém mais sobre futebol? Eu gostaria, não sei se a dona Ana quer falar antes de futebol. Não, pode ir. Eu quero especificamente analisar o Grêmio, a partida do Internacional. Nós não assistimos ao vivo, depois fiquei assistindo toda a partida, exatamente no sentido de aprendizado, mas não teve o aspecto de ao vivo. O Grêmio sim assistia ao vivo. A grande incógnita do Grêmio é porque o Grêmio está praticamente mudando a sua forma de jogar. O Grêmio, embora se jogue
no 4-2-3-1. A presença do Marinho torna o Grêmio extremamente ofensivo, mas vulnerável quanto o adversário joga. Então eu tinha até tweetado sobre isso, de como funcionaria o Grêmio jogando fora de casa, mais aberto. E realmente preocupou, mesmo jogando contra uma equipe modesta, como foi o Rosário. O Rosário vem numa crise de 10 jogos sem vitória. O Grêmio deixou muitos espaços, o que não é característica do Grêmio. O Grêmio é uma equipe com posse de bola e que muito rapidamente retoma a bola. Então eu diria que esta fase, da primeira fase de classificação, acho que ela é para ajuste da equipe, né? O Grêmio deverá chegar ao fim desta fase com a definição de quem será o substituto do Ramiro, né? Porque o Ramiro é um jogador de composição, que ajudava no setor direito, e o Marinho é um jogador extremamente agressivo, que teve uma bela atuação individual, mas volto a dizer, o Grêmio precisa se ajustar taticamente. No mais, teve 2 bolas no poste, perdeu 4 gols claros e fez uma boa partida sim. Gustavo Vitorino. Mas o presidente Bolsonaro anunciou que todas as quintas-feiras, às 18h30, ele terá lives a partir de agora, para que as informações cheguem diretamente da presidência da República à população. Ele quer ampliar o seu número de seguidores no Facebook, hoje em torno de 3 milhões e alguma coisa, não chega a 4 milhões, mas ele quer que isso seja ampliado exatamente porque ele quer conversar diretamente com a população. É um indicativo de que o Bolsonaro cada vez mais vai fugir das versões que hoje são patrocinadas prioritariamente pelas organizações Globo e pelo Grupo Folha. O Bolsonaro quer falar diretamente com o eleitor e dizer o que quer fazer. E hoje ele se manifestou dizendo que vai atacar diretamente as lambadas eletrônicas. Ele não falou na indústria da multa. Essa expressão é uma expressão que foi cunhada pela própria imprensa, mas deixou claro que ele vai lutar contra esse massacre que se faz hoje contra o motorista. Ele quer punições mais severas para os faltosos, os criminosos do volante, mas ele não quer que todo motorista seja tratado como criminoso, como é hoje pela legislação e especialmente pela colocação de radares. Citou o DENIT, disse que o DENIT estava nas mãos de ideólogos, de militantes políticos de esquerda, e que o DENIT acabou se transformando, por conta disso, numa máquina de fazer dinheiro. Todo mundo viu o desespero do DENIT em multar, atropelando a Polícia Rodoviária Federal, que é a quem cabe legalmente multar em rodovias federais, pois o DENIT conseguiu, via judicial, aquelas liminarzinhas amigas de tribunais superiores, a autorização para também multar nas rodovias federais. E aí patrocinou a indústria dos radares, que todo mundo sabe o que faz nesse país. Porque se a indústria da multa não existe por causa do erro, a indústria do radar já se tornou evidente. Empresas de radar que faturam milhões de reais, tendo comissão, participação nas multas, enfim, e que transformaram a vida do motorista brasileiro num verdadeiro inferno. Tomara que o presidente Bolsonaro consiga mexer nisso, consiga mexer nesse Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, que há muito tempo trata o cidadão e o motorista brasileiro como criminoso. Não pune os verdadeiros criminosos do volante e trata a todos como criminosos. Uma absoluta desigualdade de injustiça patrocinada pelo país. Afinal de contas, uma multa de 3 mil reais para quem dirige um carro de 500 mil tem muito significado. Para quem dirige um veículo de 15, 20 mil reais, tem outro significado. Isso tem que mudar. Tomara que o presidente consiga. A notícia que saiu hoje, médico com CNH suspensa se envolve em acidente com morte. Um médico com a Carteira Nacional de Habilitação suspensa foi liberado após se envolver em um acidente com morte na Freeway, no trecho de Santo Antônio da Patrulha. De acordo com a ocorrência, Leandro Toledo de Oliveira teria atingido por trás 2 motocicletas enquanto conduzia uma caminhonete BMW X5 na madrugada de domingo, no dia 3, no quilômetro 31 da Freeway. Nas 2 motocicletas estavam Bárbara, de 15 anos, o pai e a mãe dela e um amigo da família. Todos sofreram ferimentos graves e foram encaminhados para o Cristo Redentor, em Porto Alegre. No caminho para o hospital, Bárbara não resistiu aos ferimentos e morreu. A mãe dela e o amigo da família seguem internados, recuperando-se de fraturas expostas, e o pai recebeu alta. Só que a ocorrência só foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal na Polícia Civil na quarta-feira, veja bem, aconteceu no dia 3, e só foi registrada na quarta-feira às 16 horas e 54 minutos.
De acordo com a ocorrência, a moto onde ela estava ficou presa na parte da frente do carro e foi arrastada por 74 metros. A outra moto, onde estavam o pai e a mãe de Bárbara, foi arremessado para o canteiro central. A ocorrência foi atendida pela CCR, pela Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal confirma que houve um atraso para comunicar à Polícia Civil. O que aconteceu? É uma boa 3 pergunta. dias. Tá, mas olha o absurdo. Você acha que um cidadão desse tem que sofrer medidas administrativas? O cidadão tinha que ser conduzido, algemado, à presença do juiz. Ele está com a carteira cassada por alcoolismo. Ou por se negar, eu não sei exatamente o processo, mas ele estava com a carteira suspensa, sem carteira. Exatamente. Muito bem. Aí ele dirige em alta velocidade, segundo testemunhas, atropela e provoca a morte dessas pessoas. Eu pergunto, esse cidadão tem que ser conduzido ao quê? A punição administrativa? No outro dia vai, busca a carteira e vai embora e aí vai responder o processo. Não, esse é o cidadão que tem que responder a um juiz. Há muitos anos, desde que começou esse programa, eu estou pregando aqui. Nós temos que mudar as leis de trânsito. O cidadão, quando comete um ato como esse, ou responde com um ato como esse, ele tem que ser conduzido imediatamente à presença de um juiz, como é em qualquer país de primeiro mundo. O Poder Judiciário tem que criar um plantão de trânsito para esse tipo de coisa. Agora, a Polícia Rodoviária Federal faz o registro 3 dias depois. 3 dias depois. O que explica isso? Dona Carla, é um pouco mais sério ainda, fora tudo que já é sério que se disse aqui. É porque, na verdade, nós noticiamos em setembro, outubro do ano passado, a legislação veio. E provavelmente o registro não foi feito, porque se o fizesse, teria que ser levado a primeira. Lembra que nós debatemos aqui, dona Carla? A senhora estava aqui, quando nós dissemos agora, quando tiver bebida, Sim. Quando tiver bebida, o delegado não tem mais o poder de soltar, somente um juiz de direito. Verdade. Vocês lembram-se disso? Então, o que aconteceu? Não foi levado ao juiz, porque o juiz provavelmente, estamos trabalhando com suposição, mas o juiz provavelmente, ele decidiria com a legislação. Foi nem levado ao delegado. Pois é isso que eu estou dizendo. Não foi chegado, porque o delegado fará o seu trabalho. Qual é o seu trabalho? Recebeu, espera um pouquinho, não está embriagado, aí é caso dele. Está embriagado, é para o juiz de direito. Né? E nada disso foi feito exatamente, aí nós temos que ver quem são as pessoas. Né? Agora eu acho divertido quando o Russo diz Dona Carla. Sempre aqui dona. Agora. Você é casado de novo, Russo. Diga, Marcos. Eu só queria fazer um pequeno comentário. Nos Estados Unidos, todo mundo sabe que sempre existe um juiz de plantão que faz o julgamento na hora, estipula a sentença e tal. Agora eu faço uma pergunta. Como é que alguém na freeway, sem carteira, dirigindo, em alta velocidade, atropela 2 motos? Como ele bateu por trás nas motos, né? Sim, bateu por trás na moto. Aí já prova que todas as vezes que você bate na traseira de alguém, você é o responsável. Você é o responsável. Então, a fuga disso aí, quer dizer, esse caso está nebuloso, mas vai aparecer explicação, como apareceu do registro da ocorrência, que tinha que ser feita imediatamente. A regedoria da polícia, que vai ter que dar uma manifestação pública, claro, vai ter que explicar. Porque não é porque o cidadão é médico, não é porque o cidadão tem uma BM, não é porque o cidadão é o pai que o parta, que ele pode entrar nessa... Depende da BM. A 75, se é nova, vale 400. Se é antiga, vale 40 mil. Mas não dá direito nenhum. Não dá direito nenhum. Não dá direito, estou falando, depende da BM. A organização depende da BM. Agora, se sou eu andando numa Brasília, dirigindo uma Brasília, na mesma hora. Isso aí é algemado. Total. Agora, esse caso é emblemático daquilo que eu tenho dito aqui. As leis de trânsito brasileiras são tão ruins e provocou uma esculhambação tão grande no país que são milhares de motoristas dirigindo com a carteira suspensa. Isso porque se criou pontinhos, bolinhas e outras bobagenzinhas que não reduziu em nada, que não melhorou em nada o trânsito, mas está enriquecendo muita gente. Enriquecendo fabricante de radar, enriquecendo gestores de trânsito mundo afora, virou uma bagunça, uma esculhambação. Esse CONTRAN tem que passar por uma faxina urgente e temos que tratar as leis de trânsito como elas devem ser tratadas, por uma visão judicial. Tem que passar pela mão de um juiz de direito. O cidadão tem que ser conduzido ao frente de um juiz de direito que vai olhar na cara dele e vai dizer: qual é o seu nome? Qual é a sua profissão?
Qual é o seu carro? Onde é que o senhor mora? O que o senhor faz? O senhor é casado? Tem filhos? Estou olhando a sua ficha aqui. O senhor já responde a um processo aqui por ofensa moral, um por atentado violento ao pudor, atentado, sabe? Um juiz de direito que vai interpretar todo o cenário e aplicar uma multa. Porque foi o que eu disse aqui, uma multa de R$3.000 para um cidadão que tem uma BMW X5, como o Chicão falou, que vale 400 mil. Ele está se lixando. Aplica essa multa para um cidadão que trabalha com um Celtinha ou com um Paliozinho todo dia fazendo entrega, ou acaba com a vida do cidadão, acaba com o orçamento dele por 2, 3 meses. Então, assim, nós temos leis ruins, nós temos leis injustas e nós temos burocratas incompetentes dirigindo o trânsito brasileiro em Brasília. Aí não adianta culpar a Detran, o CETRANS dos estados, EPTC, tá? Porque eles têm que cumprir a lei que é feita lá em Brasília. Então a lambança vem de Brasília. Minha pregação, extinção do CONTRAN imediatamente, ou nomeação de novos conselheiros. Limpa tudo, porque o que está lá não presta. Mas ainda sobre essa questão das estradas, né, principalmente das estradas federais, foi feito o levantamento do carnaval, dos 6 dias de festa, da folia, e foi um levantamento positivo, porque mostrou que houve uma redução de 19% nas mortes nas estradas federais, também uma diminuição significativa, quase 25% da questão de acidentes, e dos 185 mil veículos que foram então analisados, parados pela Polícia Rodoviária Federal, 63 mil multas foram aplicadas, e dessas 63 mil multas, 2 mil delas eram relacionadas às pessoas que estavam sob efeito de álcool ao volante. O que também preocupou a Polícia Rodoviária Federal foi que parte dessas 63 mil multas acabaram sendo de pessoas que estavam levando pessoas a mais dentro dos carros, mas principalmente crianças de modo indevido colocadas nas cadeirinhas ou até usando o cinto, porque a gente sabe que uma criança chega numa certa idade, ela tem que passar a usar o cinto, mas a falta da cadeirinha ainda para crianças pequenas preocupou bastante, porque é uma irresponsabilidade, acaba numa situação de acidente, uma criança tem pouquíssimas chances de sobreviver se não estiverem de segurança na cadeirinha. E hoje aconteceu na BR-386 um acidente horrível, morreram 3 pessoas, um homem de 36 anos com o seu filho de 10 anos e no outro carro um homem de 47 anos. Diga, Rogério. Eu só queria dizer que de nada engraçado tem, mas isso que a dona Ana contou aqui, abriu um Fiatzinho daqueles antigos, Mari. Quando levantou a capota atrás, tinha 3 crianças. Ai, que horror, desculpa o riso, é incontido, embora seja de uma irresponsabilidade. O carro já era pequenininho, cheio de gente, a polícia parou porque estava cheio de gente. Aí quando levantou, então as crianças atrás. Que isso? Atualidades desculpa a licenciosidade do riso, mas... Atualidades@pampa.com.br. O Marcelo, o assunto coloca Bolsomito. Olá, boa noite, porque ao invés de ficar passando pano nos erros do mito, vocês não fazem o contrário, vão até ele e implorem para que ele pare de dizer bobagens. Isso vai fazer vocês pararem de defender o que não tem defesa. Mas o Eugênio Carlos diz: Carla, eu sou o Bolsonaro, minha família é Bolsonaro, meu cachorro é Bolsonaro, meu gato também é Bolsonaro. Falar em Bolsonaro, hoje já começou a entrega do imposto de renda. Verdade. As pessoas ficam destruídas a partir do imposto de renda. Né? Quem ganha acima de R$28 mil durante todo o ano vai ter que declarar um imposto de renda e vai pagar imposto de renda. Eu não entendo como é que alguém que ganha R$2 mil e poucos por mês possa pagar imposto de renda nesse país, quando se sabe que o salário mínimo deveria ser, segundo o DIEESE, quase R$4 mil, em torno de R$3.800 e poucos, quando nós temos o salário mínimo de R$998, não atinge R$1.000. Eu estava vendo o salário mínimo no Uruguai. O salário mínimo no Uruguai está em torno de R$1.800. É mais caro, as coisas são mais caras, mas no Uruguai é R$1.800, fazendo a conversão para a nossa moeda em peso uruguai. Então a gente vê que... A vida é mais cara no Uruguai do que no Brasil? Sim, mais cara. E eu digo a vocês o seguinte, como é que o nosso país, vamos viver dentro dessa fúria arrecadatória do governo? Eles só pensam em arrecadar, crescer o imposto. Não houve a conversão, o reajuste nos últimos anos. Nós temos uma defasagem de 85% a 90% daquilo que nós deveríamos pagar. Então nós estamos, cada ano que passa, pagando mais imposto de renda.
porque eles não deduzem, o fator de dedução cada vez diminui mais. É a mesma coisa que a aposentadoria. Vocês se aposentavam antes com 8, 10 salários mínimos, as pessoas que aposentaram com isso já estão ganhando 2 salários mínimos. É tudo assim, é tudo a favor do governo e nada a favor da população. Tem que pagar e depois tem que pagar no privado também, porque não se tem segurança, não se tem escolas né, boas e tudo mais. Agora, tem que acabar também com o paternalismo, com essa roubalheira que existe, né? Quer dizer, quantas pessoas... Esse Sérgio Cabral, esse indigno cidadão, porque ele é um indigno, né? Ele é um indigno, né? E a divisão do bolo tributário também tem que ser repensada, com não certeza. Fica tudo federal. Quero linkar essa notícia com um tweet do nosso governador Eduardo Leite, que diz que foi realizada nessa manhã, então, a cerimônia de posse da secretária de Relações Federativas e Internacionais, a ex-senadora Ana Amélia Lemos. A secretaria será uma extensão do governo do Rio Grande do Sul e dos municípios gaúchos em Brasília, com um papel relevante na agenda de desenvolvimento do Estado. Quer dizer, é uma base do Rio Grande do Sul em Brasília também para fazer pressão nesse sentido, Mário. Elas moram lá, inclusive. E exatamente, conhece, tem muitas fontes e tudo mais. Fantástica. Eu também acredito que ela seja fantástica. Tem que bastante a contribuir para o Rio Grande do Sul. Além de ter sido um excelente jornalista, uma pessoa corretíssima, uma pessoa séria, conheço a Ana Amélia mais de 40 anos. Nunca ouvi nada contrário à personalidade, ao fator profissional dela, à conduta dela profundamente elevada. Ela foi outra desconstruída pelo PT na eleição que elegeu o Santana. Nada a ver com o Santana, mas o PT conseguiu destruir a imagem da Ana Amélia. Aliás, era um projeto sempre do PT, a desconstrução da imagem das pessoas que postulavam algum cargo público. E continua, pelo jeito, o projeto. O que está se fazendo hoje através da Ana Amélia, é tentar salvar as finanças do Rio Grande do Sul. E por incrível que pareça, pode estar nas mãos da Ana Amélia Lemos. Ela, no seu discurso hoje, disse o seguinte, que ela vai lutar para que os recursos da Lei Candir sejam definidos logo. Veja vocês a importância, a regulamentação da Lei Candir por parte do Parlamento brasileiro, que nunca aconteceu e foi uma irresponsabilidade do governo federal, que criou uma benesse e fez os estados pagarem a benesse através do ICM, e nunca indenizou os estados, porque a lei determinava que o governo federal indenizaria os estados. Essa lei nunca foi regulamentada, foi cumprida, os descontos foram aplicados, mas os estados nunca receberam a indenização do governo federal. O Rio Grande do Sul, como um dos maiores estados exportadores do país, foi um dos mais atingidos. Para vocês terem uma ideia da importância de se regulamentar isso, seja via judicial ou seja via política, o Rio Grande do Sul passaria de devedor a credor do governo federal. A dívida do Estado do Rio Grande do Sul com a União ficaria zerada. E o Rio Grande do Sul passaria a ser credor da União a partir do momento que a Lei Candir for regulamentada. Seja ela da forma que for. Tamanhos são os créditos do Rio Grande do Sul em função daquela barbaridade cometida contra os estados e que o Rio Grande do Sul foi um dos mais atingidos. Então eu gostei muito do que disse a Ana Amélia hoje. Ela vai lutar exatamente politicamente para que isso aconteça e, se preciso for, vai apoiar também na luta dos tribunais superiores. Gustavo, sabe, tu disseste que o Bolsonaro tinha cerca de 3 milhões e meio de seguidores, 4 milhões no Face. Tem 9 milhões no Face. São 4 milhões no Twitter. E 9 milhões 343 mil e 48 pessoas curtem a página do presidente no Facebook. No Facebook. Mais de 9 milhões. Eu não sei de onde eu tirei esse número, mas errei. O Twitter, ele tem quase 4 milhões errei no o bicho, Twitter. então. Errei Exatamente. o bicho. Aliás, ontem eu também cometi um erro aqui e hoje um telespectador mandou um e-mail educadamente me alertando. Eu disse ontem que a Leopoldina era a escola samba da Beth Carvalho. Errei. A Beth Carvalho é mangueirense às roxas. Nossa Senhora. É roxa. Tomara que a Beth não ouça Ela isso. foi recentemente homenageada, né, no espetáculo que conta a história da Mangueira.
brincadeira, ela até faz o próprio papel na que situação bem legal. inclusive, e por falar em tá equívoco, né? Ontem também eu acabei falando que o bloco da Ludmilla acontecia em São Paulo, mas na realidade é no Rio de Janeiro. E a confusão que aconteceu dentro do bloco, que acabou aí ferindo 200 pessoas, acabou em uma prisão e até agora não foi explicado a motivação do que aconteceu durante o show, durante a passagem do bloco numa das principais vias da cidade do Rio de Janeiro, acabou motivando uma reunião entre o prefeito da cidade, a polícia e também os responsáveis pela organização desses blocos, que acabaram optando por reduzirem alguns horários dos blocos, mas não vão impedir que o bloco das Poderosas, que é o bloco da Anitta, e também o Monobloco, um bloco super conhecido na cidade do Rio de Janeiro, é a cara do próprio Rio, da cidade maravilhosa, eles vão sim ir para a avenida, só com um horário um pouco mais reduzido, não de desfile, mas na concentração, porque eles falam que são esperados aí 400 mil pessoas para o bloco da Anitta e 500 mil pessoas para a passagem do Monobloco. Então eles dizem que muitas pessoas estão hospedadas, gera turismo, emprego. Então, se de fato houvesse um cancelamento dessa festa, ia se perder muito dinheiro e a própria cidade do Rio de Janeiro ia sair perdendo nessa equação. Mas não será reduzido o número de policiais e nem serão maiores os números, mas a segurança privada foi então solicitada que os blocos acabassem fornecendo. Serão em torno de 200 seguranças particulares para cuidarem dos trios e 700 policiais que vão trabalhar no entorno para evitar qualquer tipo de confusão. Tem uma perguntinha, essa informação que a Ana deu me despertou uma curiosidade. Todas as entrevistas que eu vejo do pessoal do Carnaval, que gera não sei quantos milhões, que é não sei o quê, que é tantos milhões, peraí, se gera tantos milhões assim, por que eles precisam de dinheiro público, hein? Pois é. E se não tem dinheiro público, não sai. Se gera tantos milhões? Mas é que gera tantos milhões para o turismo na cidade como um todo, que se reverte em imposto. E quem ganha isso não pode pagar o Carnaval? Pois é. Mas só que de fato, às vezes esse valor é revertido para vendedores ambulantes. A própria Roberta já trouxe esse tipo. Ela já trouxe informação de que são os ambulantes. Eu acho que isso aí tem muita chutometria. Muita chutometria. Então, você não presta nas manchetes. A dona Roberta já trouxe que os números aumentaram. Eu presto atenção nas manchetes, só que eu acho que as manchetes são chutometria. Não, estou desqualificando as manchetes. Estou desqualificando os números dados pelo Rio de Janeiro. Estou desqualificando o número dado pelo Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é campeão disso. O Rio de Janeiro anunciou uma vez um Réveillon com 2 milhões e 500 mil pessoas do Réveillon do Rio de Janeiro. Aí um engenheiro resolveu calcular, o engenheiro holandês disse, é impossível colocar 2 milhões e 500 mil pessoas nessa faixa de praia. Não existe espaço. É verdade. Não tem. Nesse ponto, eu estou concordando. O Rio de Janeiro é campeão nisso. Bloco com 500 mil de pessoas, não existe isso. É verdade, Gustavo. Inclusive, então não tem nada a ver com os colegas. Está trazendo, inclusive, gente que já trabalhou na Embratur, já liderou a Embratur e etc., comentaram que tem esse problema no Rio de Janeiro. Eu trouxe ontem os dados da FEComércio de São Paulo, que era o único órgão que tinha feito esse estudo e por isso eu trouxe esses dados. Ainda atualizando as notícias do Carnaval, ontem eu falei sobre as pessoas que foram feridas com uma agulha, né, e acham que foi através de seringa e tudo mais. O número era de 25 folhões. Hoje está em 100. Já, que procuraram atendimento médico, que receberam, né, o medicamento, a profilaxia, para que nada aconteça, não tenha alguma doença. Eu ouvi a explicação, tem várias fases. A primeira coisa que eles fazem ao receber a pessoa é fazer o exame primeiro para ver se a pessoa já não era portadora do HIV, para não se misturar com aquele teste rápido. Exatamente, faz aquele teste. Segundo, ele imediatamente toma uma carga viral para já começar o combate, para já começar um suposto combate, e ficará durante 28 dias. Exatamente. Então, como tu corres o risco de ter sido infectado, não há como se saber, então tu fica 28 dias tomando a medicação retroviral. Exatamente. Só deixa eu... É porque a gente precisa dar uma aliviada no programa, né? Falar de coisa boa, quem sabe é o Gustavo Vitorino. Porque... Olha, mais do que nunca, viu, Carla? O torcedor do Grêmio tem inúmeras vantagens em assistir aos jogos oficiais do Tricolor de camarote. Libertadores está aí, tem a reta final do Campeonato Gaúcho. Tudo
tudo isso faz parte de um pacote de contratação anual que foi pensado especialmente para você. Empresário que gostaria de proporcionar momentos inesquecíveis para os seus amigos, parceiros de negócio e colaboradores. É uma ótima ferramenta de relacionamento e endomarketing. Você tem a possibilidade de customização e exposição da marca da sua empresa, oportunidade de realizar reuniões em horário comercial mediante agendamento. Uma vaga de estacionamento gratuita para cada 4 assentos. Amplo espaço interno mobiliado, TV a cabo, Wi-Fi grátis, serviço de alimentação e bebidas mediante a contratação. Além de atrações promovidas pela Arena do Grêmio Porto Alegrense e seu espaço VIP. Adquira seu pacote pelo e-mail comercial@arenapoa.com.br. comercial@arenapoa.com.br ou pelos telefones 51 Porto Alegre, 3092-9676 ou 3092-9677. E aqui no nosso WhatsApp, 999-77001, você sabe, pode compartilhar até amanhã uma história linda de superação. Afinal, amanhã é o Dia Internacional da Mulher e nós vamos selecionar algumas histórias para mostrar para os telespectadores. O muito importante é você colocar o seu nome e a cidade onde você mora. Aqui no atualidades@pampa.com.br, o Eugênio Carlos diz que o próprio PT quer Gleisi fora da presidência. E o Bruno diz o seguinte: Carla, só o Vitorino mesmo para esperar alguma coisa da Ana Amélia Lemos. Enquanto ela era senadora e tinha a caneta na mão, não resolveu nada para o Rio Grande do Sul. Imagina agora que ela não é nada lá em Brasília. Faça meu favor, Bruno de Guaíba. Bruno, você está desinformado educadamente, tá? Quero colocar você, antes de passar por Ruxa, eu quero dar uma informação importante. O presidente da OAB-RS, Dr. Ricardo Breyer, acaba de divulgar oficialmente, a partir do dia 25 desse mês, as varas cíveis do Estado do Rio Grande do Sul passam a ser também parte integrante dos processos eletrônicos. Ou seja, estamos praticamente com toda a justiça, quase toda a justiça do Rio Grande do Sul no processo eletrônico. Uma grande notícia para os advogados, para os operadores do direito e para as pessoas que precisam muitas vezes buscar mais justiça, os seus direitos. Parabéns ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e parabéns à OAB-RS, que há um bom tempo vem lutando por essa mudança e a adaptação de uma vez por todas à realidade que é o processo eletrônico. Vamos deixar o Ruxa mais felizinho para mandar os abraços. Só de implida o compromisso. Nunca se sabe, nunca se sabe. Campanha pra quê? Eu sei, nunca se sabe. Pra casar? Campanha pra casar? Ele tá com uma campanha casada. Eu estou atinado aí. Ele tá do Chicão, sabe. Só o Chicão sabe o que eu estou passando. Só o Chicão sabe. Tá forte, Chicão. Além do Chicão, ninguém sabe o que eu estou passando. Tentando atingir o mercado lá. O mercado lá social, econômico e visual. Tá, mas daí tá bem pertinho dele, né? Não. Muito difícil. Ninguém troca Copacabana por Praia do Bairro. Só com muito amor. Vamos aos abraços. Seu Maurício Silveira de Capão da Canoa, um abraço, querido. Aqui de São Paulo, a família, o meu querido amigo Cláudio Félix e a sua esposa Silvia estão recebendo um casal de São Paulo e esse casal nos assistindo aqui, gostando aqui, o Adriano, a Marlene e seu filho. Obrigado por essa audiência qualificada. E por último, uma homenagem à dona Aurora, de 85 anos, comemorando aniversário. A sua filha Leila Fontoura disse que ela consideraria um presente de aniversário. Então tenho certeza que a bancada toda estende esse abraço à dona Aurora, 85 anos de vida. Um beijo, dona Aurora. Eu apenas quero fazer uma referência aqui. Se comentou o nome da Beth Carvalho, depois se mudou o assunto. Eu quero exprimir aqui a minha profunda admiração à Beth Carvalho, uma mulher que já chegou aos seus 70 anos, está doente e ela trabalha deitada. Ela faz show, ela fez show, esse show que a Aninha falou, ela estava deitada, ela pegou o microfone e cantou numa cama. Nossa. Cantou numa cama. É verdade. Então você tem que admirar esse tipo de pessoa. Eu vejo tanta gente saudável, jovem, com energia, que não quer trabalhar, que é vagabundo, que não quer dormir até meio-dia, aquela coisa toda, e vejo uma pessoa de 70 anos, é verdade, 70 anos de idade. Insinuando não está dizendo, já está assim, ó. Entrou rachando. Né? Mas é pessoa saudável, pessoa saudável. Agora,
ela já com 70 anos de idade, trabalhando deitada, dando o seu testemunho, ajudando a sua escola de samba, a Mangueira. Parabéns, Beth Carvalho. Ela teve um exemplo na coluna, viu, Mário? Eu sei. Ela teve, há 2 anos atrás, ela teve na Festa Nacional da Música e não conseguiu subir os 3 degraus do palco para receber o seu troféu. Ela teve problema na coluna, fez a cirurgia, eu não sei se foi imperícia do médico, a cirurgia não foi bem sucedida, enfim. A cirurgia de coluna é difícil. Colocou ela definitivamente numa cadeira de rodas. Mas é uma guerreira, Beth. Vamos então à manchete da doutora Roberta. Carla, o contexto internacional econômico, ele está bastante incerto. E isso, com certeza, vai afetar o Brasil neste ano. Segundo os dados do FMI e da Organização Mundial do Comércio, essa conjuntura internacional toda significa que todos os países do mundo estão desacelerando. Na União Europeia, por exemplo, a Alemanha, que é uma máquina tanto de exportações e quanto importações, já desacelerou no ano passado, diminuiu a sua importação e exportação. A Itália, no final do ano, teve um problema político que já fez com que agora os analistas entendam que ela iniciou uma recessão. Os Estados Unidos e a China andam numa briga comercial. Os Estados Unidos é uma economia muito aberta e flexível. Então, quando as tarifas aumentam, em tese, o que acontece? Quem paga essa conta é o consumidor final. Nós estamos vendo que a economia americana cresceu 3%. Nós aqui no Brasil, possivelmente, segundo os dados de pessoas que estão estudando tudo isso, a expectativa é de crescimento de 2%. Toda vez que a economia cresce, é natural haver um tipo de aumento da importação e da exportação. E, naturalmente, não se está percebendo isso nos Estados Unidos em razão dessas questões todas entre China e Estados Unidos. A balança comercial americana saltou 19%. Houve o maior déficit em uma década. Para os senhores terem uma ideia, no ano passado encerrou no vermelho em 621 bilhões de dólares. Só o déficit comercial com a China chegou a 419 bilhões de reais. Por que a gente está trazendo esses dados, essa visão um pouco mais amplificada, olhando para fora? Porque a gente tem olhado muito para dentro. A gente sabe que nós estamos enfrentando um momento muito importante do nosso momento econômico, nosso momento político. Precisamos das reformas. Nós temos que dar uma resposta a 12 milhões de pessoas. Aumentou o nosso desemprego agora em janeiro, em relação ao ano passado. Então, assim, a gente precisa acelerar, a gente precisa crescer, a gente precisa de investimentos, a gente precisa ajudar o empresário a empreender, porque assim os negócios geram empregos e fomentam a economia. E tudo isso também depende das questões europeias e internacionais. E a gente está vendo que a conjuntura internacional não está muito amigável para esse tipo de crescimento. Então, vamos ficar de olho, né, Gustavo? A verdade é a seguinte, o estudo realizado pela ONU foi 2016, indicava que existe uma concentração de riqueza muito grande em grupos econômicos que não têm face. Por exemplo, quem é o dono da Coca-Cola? Não existe. Quem é o dono da Gillette? Não existe. Isso aí. São grupos econômicos que se associam e vão concentrando a riqueza nesses segmentos e criam uma desordem social interessante. Faz umas 2 semanas eu conversei com o Dr. Lênio Streck aqui na porta da Pampa, ele tinha chegado da Europa. E aí, Lênio, como é que está a Europa? Teve na Alemanha, teve na Espanha, teve na França, ele disse para mim, tudo muito caro. Tudo muito caro, está proibitivo você comer um bife em Paris. É 100 euros. Ainda... 100 euros. E agora, você pagar 450 reais um prato com bife. E, Gustavo, sabe o que mais também está importando, a gente tem que ficar de olho, é que o Reino Unido, até o dia 29 de março, ele precisa se posicionar. Se ele vai sair da União Europeia, ele está na União Europeia desde a década de 70, se essa saída vai ser através de um acordo, ou se não vai sair e vai fazer um novo referendo. Por quê? Porque lá em 2016, o Reino Unido fez um referendo e todos queriam sair da União Europeia.
O que se percebeu? Que a população decidiu sem muito conhecimento e que agora está percebendo o quanto vai impactar. Se deram conta da besteira que fizeram. Exatamente. E aí é que vem o quanto nós temos que cuidar quando a gente propõe plebiscitos. Tu vê, a gente está falando do Reino Unido, de pessoas que, em tese, têm uma cultura, estão ali politizadas, e eles se deram conta que se enganaram, né? O impacto da inflação, olha, o Reino Unido é daqueles países que tem inflação de 1 dígito por ano. O impacto do aumento de preço por conta das tarifas de importação para o Reino Unido, estima que nos próximos 2 anos, o Reino Unido pode ter uma inflação acumulada de mais de 30%. Para um país como o Reino Unido, como a Inglaterra, isso é uma pancada no fígado. É uma pancada. Porque eles não têm reajuste salarial, eles não têm essa coisa lá, funciona por negociação setorial, muito esporádica, enfim, é uma economia estabilizada. Então, assim, a coisa está ruim. E chegou aqui também, viu? Sim. Chegou aqui. Sobre o Reino Unido. O Uruguai está mal. Sim. Afeta todo mundo. O Chile está mal. Vamos, Chico. Vou falar como professor de história e não como jornalista, dona Carla. O Reino Unido e a Alemanha, eles funcionam que nem 2 ricos que estão numa favela, que sustentam a favela. Em síntese seria isso. Um grande negócio, a Inglaterra sair dessa comunidade europeia, que tudo é caro, é muito taxado, é muito burocratizado, os países nórdicos é a mesma coisa. O grande lance a favor da saída da Inglaterra é sair, porque ela vai comercializar com o mundo todo. Quem faz parte da comunidade europeia top hoje é a Inglaterra, a Alemanha, uma França mais ou menos, o resto é tudo decadente. Espanha decadente, a Holanda muito pequena, Bélgica pequena, Suíça só trabalha com manufatura, Portugal é um atraso de vida também, Itália. Então, para a Inglaterra tem que sair logo. Trazendo aqui para o Brasil, quando o presidente Bolsonaro falou hoje na homenagem, enfim, no aniversário no Rio de Janeiro, ele também disse que os militares vão ter que se sacrificar com relação à reforma da Previdência. E a reforma da Previdência urge, não é mesmo, Ayrton? A gente tem trazido até, a gente repercutiu hoje, quem repercutiu foi o Estadão. O Estadão disse que o núcleo de governo teria procurado o Bolsonaro através da sua secretaria, até anotei Secretaria de Comunicação, que apresentou o balanço do Twitter dele. Foram 69% de reprovação e 31%, se a minha matemática não em 100%, 69%, não, 21%. Não, 31. 69 a 31. Teria sido a sua Secretaria de Comunicação teria apresentado a ele, e que ali faziam considerações sobre exatamente o que tu diz, né? Sobre a reforma da Previdência. E que ele teria até agora tweetado apenas 1% dos twitters deles era sobre a Previdência, que é a matéria mais importante. E já veio a notícia seguinte que nós temos trazido aqui desde do que eu considero que o Rodrigo Maia esteja sabotando por interesse dele, interesse pessoal, em ser candidato à presidência. Eu acho que os que estiverem a favor do Bolsonaro devem acompanhar bem o trabalho dele, porque o presidente da CCJ, anotei o nome, ele nem tomou posse ainda, Felipe Francischini, do PSL, ele fez uma declaração assustadora. Ele disse que se na próxima semana não for instalada a Comissão de Constituição e Justiça, já no primeiro semestre não vota. Isso é um problema. Então, exatamente, se nós estamos julgando que é o projeto mais importante, nós estamos acelerando. Se o presidente foi lá e levou diretamente nas mãos do presidente Rodrigo Maia para que andasse, né, o presidente da CCJ já sinaliza que corremos o risco de, no primeiro semestre, não ter nem a primeira votação. Então, eu acho que seria isso. O presidente, ele precisa, a mensagem que nós dissemos ontem, e tu te lembras, cara, quando eu disse, eu não vou fugir no mérito porque deixei para a bancada discutir o carnaval ou não carnaval, o que é, o que não é, essa parte eu fugi. O que eu disse é não trazer matéria conflitante quando tu precisa trazer todos para dentro do mesmo bolo. Falta um pouco de só em cima dessa colocação do carnaval, que aqui se falou da questão de chutometria e tudo mais, mas como o carnaval ainda não acabou, não tem como trazer os números exatos. Mas a projeção já do Ministério do Turismo e também da questão da cultura foi estimado que 6,5 milhões de folhões foram só para a cidade do Rio de Janeiro no carnaval, 1,5 milhão foram de pessoas turistas fora do país que vieram para a cidade, então isso acresce também nos valores que eles gastam pela questão da
na conversão da moeda e se estima que 3,5 bilhões de reais sejam então injetados na questão de hotéis, compras, restaurantes, que vão movimentar a economia do Rio de Janeiro. E o próprio Sindhotéis do Rio falou que até o momento houve um acréscimo de 15% da lotação dos hotéis e cerca de 85% deles só na cidade do Rio de Janeiro, nos bairros centrais onde acontecem a passagem dos blocos, estão reservados, também mostrando um acréscimo significativo na questão do turismo. E até o Ministério do Turismo e da Cultura afirmou que esse ano o Carnaval vai ter números muito surpreendentes e muito mais positivos que o do ano passado, devido à questão até de acreditar mais, os brasileiros acreditarem mais no Brasil e achar que podem gastar um pouquinho mais. Posso falar 10 segundos? Não, eu posso falar 5 segundos. Tá todo mundo querendo falar coisa boa, é um pouco pra cada um. O que o Russo falou, doutor Mani, o seguinte, eu só tenho medo da reforma da Previdência, sabe o que é, dona Mãe? Dona Magda falando em você. Eu tô na cara que eu acho que a Magda está pensando em mim agora. Ela está sempre pensando em mim. Será que o Chicão está se comportando? Será que o Chicão está falando? Será que o Chicão está olhando o telefone? Será que está comendo bala? O que o comendo bala é brincadeira. O que o Russo falou é muito interessante e a minha maior preocupação em relação ao governo Bolsonaro é ele ficar refém da reforma da Previdência. Refém dos Rodrigo Maia, da vida, porque essa reforma pode terminar sendo uma reforma benéfica para nós ou uma concha de retalho que vai ser um samba do Cloro doido. Aí não dá. E os políticos fazem uma chantagem psicológica, emocional, onde o que impera é o voto e o poder. Concorda, Vitorino? É verdade. Esse Rodrigo Maia, todo mundo sabe. É um Renan Calheiros, um projeto de Renan Calheiros. Vamos escutar o doutor Marley Barcelos. O seu Marley. O professor Bauman, que ontem ainda comentei aqui, Zygmunt Bauman, disse o seguinte: a Inglaterra fora da comunidade europeia não existe. Não, errou. O professor Bauman. Mas errou. Mas eu estou dizendo que ele diz, eu não estou dizendo que eu concordo. O Hitler quer ganhar a guerra também. Pois é, mas até os primeiros 2 anos não vai ganhar. Bom, 65% da população brasileira é de analfabeto funcional. Sei. É isso? É. Doutora Roberta? 65%. Que bom que já se tem sempre. Quem gosta de ler, enfim, ele fala muito sobre o momento que ele chamava, ele faleceu e era um expert, porque ele conseguia fazer uma leitura apurada do nosso futuro. E foi ele que comentou pela primeira vez sobre amores líquidos, sobre a fluidez dos relacionamentos e o quanto as relações humanas estão muito superficiais. E a necessidade de haver uma resposta. É incrível. Não é esse o problema. Mas eu não ia falar isso. Amores líquidos começa hoje, termina segundo. Eu ia comentar uma coisa importante. Os amores estão líquidos? São líquidos? Não são líquidos, mas são fluidos. Agora a moda é ser fluido. Mas eu ainda acho que a profundidade é uma grande sacada. Sabe o que eu acho importante trazer para o público? É o seguinte: existem estudos que comentam que se a reforma da Previdência for aprovada nessa que está tramitando, nós temos um ganho, uma economia de 100 bilhões até os 4 primeiros anos do governo Bolsonaro. E daí eles têm, ao longo de 10 anos, aquele número de 1 trilhão, pelo menos por aí. O que isso impacta? No momento que há a reforma, gera uma expectativa de que os temas do Brasil estão sendo enfrentados pelo governo. E aí os investidores entram na jogada, que gera o que a gente sempre está buscando aí, uma economia pujante e emprego para todo mundo. Porque grande parte, a gente está vendo até, e amanhã a gente vai falar sobre feminicídio, etc., o quanto também tem a ver com o desemprego, quantos homens ali se atrapalham numa posição tão dura de não ter de onde tirar, não se justifica, né? Mas são situações que a gente está vivendo um caos muito grande em razão do desemprego. Quero mandar um beijo especial para a Tânia, para a Rose, que me seguem aqui no @CarlaKrieger no Instagram, dizendo que o programa hoje está calmo e maravilhoso. Tudo na maior tranquilidade. Em realidade, os amores líquidos, o professor Bauman tinha toda a razão, né? Tem pessoas que... não, porque tem pessoas que passam a vida inteira... Não, as pessoas... Na perspectiva de achar alguém legal. Sim, sempre trocando. Perspectiva. Sim, Eu acho que eu acho que é legal. Imagina tu sai com uma gata e diz assim, essa é a mulher da minha vida. E no outro dia não é mais. Aí tu sai com outra que... E a mulher também acontece. Tu vive a vida. Eu não acho bom. Tá Não acho nada bom. todo dia vendo Netflix. Eles vai no supermercado.
sabe? E briga Não, todo isso dia. na verdade, Eu gosto de construir as relações, eu gosto de ter contato com as, né? De construir, porque esses amores líquidos, se for realmente isso, trocar, tu não constrói nada de muito Puxa, gosta de íntimo. destruir as relações. Eu gosto de Na construir. verdade, o que o Bauman sustenta é que a gente vive uma realidade, e que ele vislumbrou isso, que com redes sociais, com a questão toda do virtual entrando para o mundo real, dessa questão do público e do privado estarem se entremeando, as pessoas vão tender a buscar relacionamentos mais profundos, mais fixos, e justamente para fazer esse contraponto à liquidez da vida, a superficialidade das coisas. Exatamente, então as quadrando nesse amor. Posso versar sobre o Depende da tema? interpretação. A mulher de 50 anos ela quer uma coisa duradoura. Eu não tenho 50. Uma gata de uma 25. coisa A duradoura. gata Com 18 muito Não, a gata de 25 Eu ela sei quer que uma a- fé. Tá entendendo? Digo que estava errado. Agora a mulher de 50 anos quer um rapidinho, que é só o fogo da exatamente. paixão e depois acaba Aí eu tô ficando uma parada. Dependente, ó, peraí. Tá atendendo esse Mas daí tem que ser público. jovenzinho. Tem que ser Ai, jovenzinho. Vitorino falou. Ah, é? Tem que ser As mulheres Eu hoje, as acabei mais não dando velhas, notícia. elas vão nas Tu acha que festas, a Magda- buscam os caras mais jovens com experiência. acha? Ah, não sei, tem que perguntar pra ela. Isso. Mas a mulher tem que bancar. Liga aí pra dona Magda, será O que bombadão tem que bancar. Vou ligar pra Magda, Uma vou ver se coroa ela pra chegar pegou. comigo. Já é 1 da manhã, já tem alguma Mas coisa. uma coroa pra sair comigo tem que pagar. Tem que pagar, bicho. Senão eu não vou na operação. E ele tem que gostar, senão eu não vou. Dona Carla, eu gostaria de versar sobre o tema. Quer ver? a cara de sapete. Não quero interromper isso aqui, mas gostaria de versar sobre o tema. Eu quero dizer o seguinte, que primeiro não é uma escolha. Que não é uma escolha. Quando estamos amando, nós não estamos fazendo a escolha de amar. Nós simplesmente estamos com alguém porque achamos este alguém. E quando estamos sozinhos, é exatamente porque estamos à procura de alguém. Então não existe um estágio ideal. Existe aquele no qual estamos bem. Bonito. Então, Isso é o amor slick. O amor slick de hoje. Vivia bem hoje. as duas situações. Exatamente. Não, é porque eu quero dizer que eu vivi as duas situações, já estive sob o manto do matrimônio. E tu tá no amor líquido. Agora estou desempregado. Agora estou desempregado. O Vitorino tá pelo bife. Então, tu tens propriedade para dizer o que é melhor. É que não há um Depende. melhor, exatamente. É uma Depende da circunstância. época. É exatamente. Marlis, se tu fosse mulher, tu sairia com o Vitorino? Ele está de mal. Ele tá brigado, ele pode encarrancudo. Ele tá lindo de rosa. Organizar a agenda aqui no final de semana. Isso aqui é amor de sacanagem. Isso é pior amor Eu que tem. quero falar no quinto. Agenda. Agora tu botou a mulher no pé de agenda. Isso É um é absurdo. feito. E o feminicídio onde é que tá? Isso Isso é um feminicídio moral. É um feminicídio moral. Ofendeu a mulher. Botar a mulher no pé de agenda. Fazer uma grade. Ô, Gustavo, não te ofende. Fazer tá? uma grade. Mas quem disse que a lista de mulheres? Ali só pode ser, vai ser o quê? Não sei, Não né? pode ser eventos Ele de monta uma grade mensal. Eu tenho o casamento do Max no sábado. É o homem casado no Amanhã à noite eu tenho. Amanhã à noite E tu vai com outra pessoa. Tu tá montando uma grade. Posso dar minha notícia? Mas Só queria encerrar antes de digitar no que mais Não é, meu. Eu vou dizer uma coisa, ao longo dessa grande jornada que tive através dos tempos, eu quero te dizer que nunca consegui mudar uma mulher. A única forma de mudar uma mulher foi alterando a forma de vê-las. Mas o que aconteceu com ele? Vê se ele tá bem, tá com febre, tem alguma coisa. Não. Agora só no rabicho, meu filho. Eu que tenho problema de visão. Já é o rabicho. Já é um rabicho. Não, mas só assistindo o rabicho. Tá bom. Falar do Festival de Gramado, o mais maravilhoso Eu festival acho que o brasileiro. Russo, quando fala, ele tem o endereço. Quitos é A direita dele. Ele manda o a minha endereço. sinistra. Se chama A minha tambor na sinistra. noite. É. Tu fala alto. Eu vou pra Mônaco semana que vem, pra uma mina O Kikito desse ano já está resolvido. Esse é Melhor o ator do show Russo, né? Bom, começa então domingo, dia 10 de março, a 47ª fase do festival. As inscrições já estão abertas, né? O total de prêmios será de R$285 mil, a Mostra de Longas Gaúchos passa a ser competitiva agora, portanto, se você é cineasta,
Se você gosta, você faz um roteiro, tem muita gente que não faz roteiro, né? Não, o Rossellini, Roma, Cidade Aberta e Paisagem, ele não fez roteiro, né? Ele pegou a câmera e vinha na cabeça e ele ia fazendo. Roberto Rossellini, o grande Rossellini, não fazia roteiro, né? Roma, Cidade Aberta, que é um clássico do cinema, do pós-guerra, que foi feito em 1946 com Ana Magnani, foi um dos grandes filmes, talvez o melhor feito por ele, e ele não tinha roteiro. Então, as pessoas, os gaúchos que quiserem podem competir. Então, o total de prêmios é de R$285 mil. Além de o melhor filme de longa-metragem gaúcho, também curtas estrangeiros e curtas filmes internacionais. Vai ser um grande festival. E deve ser um orgulho para um diretor, para um ator, uma atriz, um ator coadjuvante, uma atriz também, receber o Kikito, que é um prêmio fantástico. É o maior festival de cinema do Brasil, Com certeza. Brasília já tentou, Rio de Janeiro já tentou, mas São Paulo o Festival tentou. de Gramado continua sendo o melhor. Quero mandar um abraço para o Marquinhos Santuário, grande amigo e um dos responsáveis pelo sucesso desse evento, um evento que já tem décadas. E olha, o Rio de Janeiro tentou com todo o poder e tambor, Brasília tentou com dinheiro e não teve. O Festival de Cinema de Gramado continua sendo o maior do Brasil e um dos maiores da América Latina. Olha, a Ju, aqui no @atualidades.pampa no Instagram, Cornetet, ela diz o seguinte: assisto o programa desde o seu primeiro dia, gosto de todos da bancada, cada um com seu jeito de ser. Aqui em Pelotas tem muitos telespectadores do Atualidades Pampa. Verdade. A Rosane Fagundes diz: adoro a Ana. A Carolina Silveira, boa noite, meus queridos. Quero deixar o meu agradecimento e o carinho de sempre, da Roberta sempre me responder, amo todos vocês, mas os meus preferidos continuam sendo a Roberto, Vitorino, a Carla e o Ayrton. As mulheres, a Márcia, mulheres super bem representadas nessa bancada. Calma, Chicão, não foi com ciúmes. Eu tô indo de 1 a 1. Não tem Então, devagarinho eu tô indo. Vai aparecer alguém. Alguém. Eu e o Chicão não existimos. falta de educação total. Não, tem mais manifestações aí no nosso WhatsApp. O nosso WhatsApp aqui, o pessoal participando, ficou assim... Confesso que a gente está com uns probleminhas técnicos, porque muitas pessoas estão participando daquela promoção hoje, né, no programa que a gente vai ir ao ar mais tarde. Nós pedimos que os telespectadores mandassem histórias de superação de mulheres, né, que lutam alguma batalha, essas guerreiras. Então o pessoal está participando, principalmente o pessoal do interior do estado, que acompanha o nosso programa, e algumas pessoas criticando que a gente tem que falar mais sobre o Rio Grande do Sul, porque o senhor Ayrton, que tem a competência em divulgar as notícias, assim como o senhor Vitorino, que sempre aborda com propriedade todos os assuntos, e claro, né, sempre aqui o pessoal dizendo que nós estamos um pouco... nada não existiu. Ninguém fala do Rio Grande do Sul. Porque a gente está muito black and white. Esses últimos dias nós vamos ter umas cores alegres na bancada. Eu vou completar algo. Eu falei da Ana Amélia. Que o Vitorino falou que é muito importante. Eu vou mandar um abraço para 2 pessoas que construíram o Festival de Cinema de Gramado, que são meus grandes amigos de Gramado, Luciano Pessim e Rosvon Cortopé. Meu amigo. Grande figura. O Luciano fez ortopé, um baita de um cara. E o Luciano Pessim, o filho dele, Rafael, são as pessoas que fizeram o Kikito. E o Kikito, como o Vitorino falou, tirando o Oscar, tirando o Grêmio, Festival de Cannes, Berlim e outros da Europa, o Kikito seria da América do Sul melhor da América do Sul. Muito legal. A nossa telespectadora está perguntando, a Nelita, por que a gente não está aparecendo na página no Face. Nós vamos dar uma olhadinha com a técnica. Acho que é só eu e o Mário não aparecer. O resto todo mundo aparece, né, Maria? E a Carla Daniela, aqui no atualidades@pampa.com.br, nos convida a uma reflexão. Comemorar o Dia da Mulher com tanta violência é impossível, com o número de feminicídios no mundo. Dia da Mulher é para reflexão e não para comemorar. É verdade. Abraço, Carla de Sapucaia. Tenho notícia. Bem Tem notícias lá? Estás atento? Viu que eu abri o programa falando, estamos todos atentos. E aí a turma ficou atenta. Foi uma boa mensagem. Essa o Mani vai gostar porque é uma história bonita, Mani. Um menino de escola pública
menino de escola pública, sempre estudou em escola pública. Vai estudar nos Estados E Unidos. agora ele foi selecionado para passar um ano estudando em Harvard. Isso é uma coisa antológica. De Taubaté, interior de São Paulo, o menino passou, começa aqui com 19 anos, já passou no vestibular da USP. Para medicina na USP, que já é uma seleção assim, mas ele já mostrava muitos predicados. Ele chegou a ser selecionado para um trabalho na ONU e agora ele seleciona o Harvard, 8 pessoas no mundo, não é 8 do Brasil. 8 estudantes no mundo de medicina tem uma bolsa integral de um ano lá. E esse menino foi selecionado. A família dele está muito orgulhosa pela sua origem, sempre estudou em colégios públicos. Tem 22 anos o menino agora. Ele sempre estudou em colégio público, fez toda a formação dele pública e evidentemente que ele tem uma diferenciação. Né? Os pais, não se dizer da alegria, a gente tem todo o histórico que eles estão comemorando, mas que história bonita. Ele está no meio do curso, né? E volta para terminar aqui. E ele cheio de projetos, né? Ele quer trabalhar pela medicina popular, ele quer trabalhar frases bonitas, assim, de poder devolver o que ele recebeu. Legal. Bacana, o sucesso que esse menino tenha todo o futuro brilhante que ele merece. Um grande escritor irlandês, do País de Gales, aliás, Arquibaldo Joseph Cronin, escreveu um livro chamado A Cidadela, que versa sobre a medicina, do jovem médico que luta e que cresce e que vê que aquela riqueza propiciada pela cidade grande, por Londres, se for para Londres, etc., não vale a pena. E ele volta às suas origens do interior para ser médico na aldeia daquela época e para... Posso ir os meus aniversariantes rapidamente? Maurice Ravel, grande autor de Bolero de Ravel. Essa música está no meu método. Eu adoro. É uma das músicas mais... Tem ritmo de eletrônico? Não, o ritmo normal mesmo, só para fazer uma passada da música. Bom, o segundo aniversariante... Quem está fazendo essa mais incrível, o mais incrível de tudo, eu falei nesse cidadão ontem. Eu chamei ele de carniceiro, o carniceiro de Praga. Eu chamei ele de o violinista da morte. Foi um cidadão chamado Reinhard Heydrich, que eu comentei ele. Ele era um nazista de grande cepa, ele era o protótipo do nazista, cruel, frio e profundamente inteligente. Ele era o protetor da Morávia, e daquela região ali da Morávia e outro ponto ali que pertencia aos alemães e depois retorna para a Alemanha nessa invasão da Tchecoslováquia da época. Ele sofre um atentado e depois de alguns dias morre em função de uma infecção porque a Alemanha naquela época ainda não produzia o antibiótico. E aí eles resolvem, numa medida drástica, matar a população da cidade de Linz. Lembra que eu falei de Linz ontem? Então foram mortos dezenas de pessoas e hoje seria o aniversário desse cidadão. Ele tocava violino, era um excelente oficial, mas com a crueldade, tendo a crueldade como topo da sua carreira. Eu vou falar também da Ana Magnani, que eu citei agora. Interessante que eu citei a Ana Magnani agora no filme Roma, Cidade Aberta. Ela teve um grande caso com Roberto Rossellini, que depois casaria com a Ingrid Bergman. E ele dizia o seguinte, o Rossellini: nunca case com uma atriz, ela pode ser uma atriz também na cama. Dizia ele. É o problema que as mulheres têm comigo. É o caso que é um ator. É um ator? É um popstar. Na cama. Bom, Anthony... Sim, eu estou falando da cama. Anthony Armstrong... na cama, tu acha que tudo é verdade, aquilo que dizem, né? Fiz um sei, não tá amor da falando minha comigo, vida, até a melhor mulher que eu tive. Tudo aquilo ali desdobra. Olha, o homem quando diz que é a melhor mulher que eu tive, ele baixa na categoria. Mas ele diz pra todo mundo. Não é. O verdadeiro homem não fala isso. O homem nem fala. O homem não fala, o homem age, não fica falando. Isso aí, tem que ter pegado. Tem que ficar... Eu vou te dar a mulher diga que ele é o melhor cavaleiro. Anthony Armstrong Jones. Nós 38. Falou pra 38, você é a mulher da minha vida na cama. Então, se o Vitorino falar para você, é pura enganação. Mas terminar o programa, eu não vou falar dos anos. Deixa eu ver a desconsideração. Eu quero assegurar a palavra ao senhor. Então, muito Tem que obrigado. entrar com mandado de segurança. Esse fotógrafo britânico casado com a princesa Margaret, né? Uma figura muito famosa à sua época. O Rubens Evaldo Filho, esse conhece cinema. Esse conhece cinema como ninguém. Ele é um grande comentarista de cinema, participa de todos os festivais, ele veio sempre para Gramado. O Rubens Evaldo Filho. Nívia Maria, atriz brasileira, completando 72 anos. É uma das antigas atrizes contratada da Rede Globo Televisão. Começou na TV Tupi, lá no Sumaré,
em Sumaré, Sumarezinho, visitei muitas vezes, vi gravações de novelas naquela época, na extinta TV Tupi, participei de muitos programas da TV Tupi naquela época, tenho muito orgulho de falar isso, e lembro que foi a grande fase da televisão brasileira com a TV Tupi produzindo as novelas de São Paulo, e a Nívia já estava lá. Danilo Caymmi, filho de Dorival Caymmi, herdou o talento e o vozeirão do pai, sem ter, é claro, a genialidade do grande. Né? Hélio dos Anjos, treinador brasileiro de futebol, Chicão Tofani. Treinador meia boca. De má passagem pelo Grêmio, porque era o treinador no 5-2 no Internacional. Exatamente. Excelente treinador. Perdeu 5-2, excelente treinador, né? Marconi Perigo, completando 56 anos de idade. Para mim foi excelente, né? Marconi. Essa moça eu vou falar com carinho. Eu acho essa moça lindíssima, além de ser uma excelente atriz. Rachel Weisz. É uma atriz britânica, casada com Daniel Craig, que é o 007, né? Ela fez um dos filmes mais lindos, dirigido por um brasileiro. Ela é britânica? É britânica. Eu achei que ela fosse israelense. Não, ela é judia. Ela é judia, mas é britânica. Isso, né? A israelense é aquela que fez a Mulher Maravilha, né? Isso, é um nome diferenciado. Gal Gadot, é ela que é israelense. Ela fez o Jardineiro Fiel, que é um dos meus filmes favoritos, né? É maravilhoso. Que fala sobre os medicamentos, sobre os grandes conglomerados, as Mais grandes legal empresas foi brasileiras. que eu achei. Bom, Rachel Weisz. Estão casados há 9 anos já, hein? Os casamentos duram também. Eu só acho, cara. Rafael... Casa separada, país separado, é barbado. Rafael Duas William. vezes por mês, O polegar. todo dia supermercado pequenininho, conta. Eu gosto. Boleto. Eu gosto. Boleto, mas vai pagar o boleto. Boleto eu não gosto. Aí tu já paga o boleto. Boleto eu não Esse gosto. aniversariante, o Rafael William, é uma das pessoas que ele conseguiu se recuperar das drogas. Né? Ele engoliu gilete, engoliu gilete. Que isso? Rafael William, que era polegar. Então ele se recuperou, agora ele ganhou um prêmio num desses programas populares da televisão, esses programas de debates. Como é que se chama esses programas que tem esse tipo BBB da vida aí, né? Reality show. Como? Reality show. Ela sabe tudo. Ela sabe tudo. Ela Você é tá fã cabeça dela. da Convive com tudo. É isso aí. Bom, encerrados os aniversariantes. Você está no mercado? Truncados, mas eu A acho... única que não tá no mercado sou eu. Salve. Já viu isso? Foi a frase do programa. Chicão, de tanto conhecer homens, tanto conhecer todo dia homens, eu estou solteira. Ela mostrou a realidade de uma mulher de atitude. Quem disse isso, a dona A Ana? dona Ana Guiara eu admiro cada vez mais. Já descrente? Só E tendo experiências e sempre assim, aprendendo com as pessoas que me cercam, eu vejo que estar solteira é a melhor opção. É a melhor opção. Ela não dava Como, pra falar da cá. como diz o doutor Russo, que são momentos, né? São situações da vida. Hoje, na minha situação da vida, a operação não me convenceu. A operação estão querendo me dar desdobre e eu não aceito A desdobre. operação do Russo ia dar um braguetaço, uma mulher rica. O Ruxo tá gostando dessa fase de solteiro. Então agora ele não quer casar. Rolou 38. Eu estou me adaptando porque estou muito desconfortável. Não estou acostumado com a Não, ele tá noite. muito Os boatos que a praia do barco balançou lá. Balançou no carnaval. Baloeira A misteriosa lá. dona Ana, quem tenho muita estima. Tá se saindo. Aliás, um abraço, né? Mais uma vez, o pessoal de Jaguarão, que eu estava no carnaval, o pessoal mandou um abraço pra nós. chegaram E não te vídeos. reconheceu. Eu incito a produção, a nossa querida Monique separar essas imagens. eu incito. Pra amanhã, o Dia Internacional da Mulher, vamos mostrar a Ana do A sucesso. dona Ana saltitando no carnaval. O James, aqui no Atualidades, James Rodrigues? Não, querido. Ele diz o seguinte, que o Heinz propôs o nome de Paixão Cortes para a nova ponte do Heinz, Guaíba. é verdade. Para a nova ponte do Guaíba. O que achaste? Eu acho maravilhoso. Acho maravilhoso. Tem tudo a ver com o Rio Grande do Sul. Paixão Cortes, o João Carlos Paixão Cortes começou a sua vida na Rádio Cultura de Santana do Livramento, ele é santanense. Lá eu não vi nenhuma rua com o nome dele lá em Livramento, eu adoro Livramento. Do Kenny Braga. Do Kenny Braga, um abraço pro Kenny Braga, esse grande autor, abraço, grande figura, grande conhecedor do futebol, admirador do Chicão Tofani. Vive me queimando, Mas ele é seu admirador, ele é seu admirador. Isso é um Então ele fala bem de ti, ele estava falando com uma questão lá do Neymar, que tu disse, celebridade, celebrity. Pra voltar 2 dias lá, tu tá lá, né?
Do meio-dia 6, depois das 6 até que tu no Grenal Futebol Clube, Chicão. Operação Fashion. A gente é o futebol raiz. É um privilégio. Ele é Operação Fashion. Mas vocês trabalham juntos na rádio? Não. Não separaram porque é muito estrela. É muito estrela. Ah, é muito estrela. Imagina aqui na verdade, muito grande, muito grande. Mas quem é o preferido? Agora a diferença é que eu não mando Lacerda, e o Lacerda. direito. O Ruxa manda. E o Lacerda? Ah, tá. Sabe o que o Lacerda disse hoje? Chicão, eu sonhei que eu estava na cama com o Lucas Arruda, que é o nosso Ai, não é possível. Ele Não, disse- acabou, gente. Mas ele é uma grande menina. A gente precisa dormir. Depois dessa, a gente precisa dormir. Encerrou o programa. Nós voltamos nessa sexta-feira, que não é 13, que bom. Um beijo, até amanhã, Dia Internacional da Mulher. Tchau, tchau.